meio-dia e 53. Eu fico imaginando, Laís, você que é mãe de 2 crianças, você que acompanha tudo isso de perto, essa preocupação, esse cuidado com os filhos, do que eles estão acessando na internet, do que eles não estão. A gente parar para pensar que em alguns momentos tem pais e mães se aproveitando disso, sexualizando os próprios filhos para ganhar dinheiro, é um negócio que enoja a gente e que revolta, né, Laís? Conversando aqui com o Altair Júnior, né, sobre isso, porque as redes sociais, elas começaram lá no Orkut, né, a gente começou a postar foto, a querer interagir, criar comunidade, Facebook também, né, através do ao vivo ali, dá para fazer também, tem todas essas ferramentas através das redes sociais. E à medida que as coisas foram evoluindo, né, a gente vai vendo também essa evolução ali dentro das plataformas. Mas, Juliano, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que usam isso de forma negativa. Por exemplo, você postou uma foto sua lá, as pessoas podem usar essa foto de qualquer forma. Inclusive hoje, né, que a gente tem essa questão dessas redes sociais tão abertas, as pessoas usando a inteligência artificial, então dá para usar de forma muito negativa. Conversando aqui com a doutora, inclusive ela falou sobre pais que acabam vendendo fotos, vendendo os próprios filhos em troca de drogas. Então um trabalho que o Nucria faz para poder combater esse tipo de coisa. Mas infelizmente, Juliana, as coisas que a gente coloca nas redes sociais estão nas redes sociais e aí, né, o que as pessoas fazem com elas, aí é da alçada das pessoas que fazem com elas. Mas o que a gente pode trazer aqui? Algumas orientações para quem é pai, para quem é mãe, para quem gosta, né, de ter um perfil para o filho, para quem gosta de postar. Como fazer, né, para evitar esse tipo de situação. E também a orientação, porque eu percebo isso, né? Minha filha tem 16 anos, então ela vai postar as fotinhas dela lá, vai postar foto com amigas e a gente tem consciência que pode acontecer algo negativo, partindo de outra pessoa. Mas, se seu filho não tem esse tipo de pensamento, se ele está fazendo tudo correto e agindo de boa fé, eu acredito que aí a gente tem uma situação mais controlada. Mas nós conversamos com o Fernando Pérez, que é especialista nesse tipo de conteúdo digital, para ele explicar para a gente como que funciona isso, como que funciona também a legislação aqui no Brasil, porque essa questão de redes sociais agora que está sendo mais debatida, né, principalmente essa questão de redes, de como são compartilhados esses conteúdos, essas operações também de combate aos crimes digitais, enfim, ele conversou com a gente e agora a gente vai ver detalhes. Tem que pensar que toda vez que eu publico qualquer coisa, seja uma foto, um vídeo, uma opinião, muitas pessoas vão ter acesso e eu não tenho controle sobre a forma como as pessoas vão receber isso. Então, por exemplo, se alguém posta uma foto que por mais inofensiva que pode ser, mas numa situação constrangedora, por exemplo, alguém pode interpretar de uma maneira errada. Da mesma maneira, fotos familiares, fotos em momentos de lazer de crianças e adolescentes podem ser usadas indevidamente, porque existem, assim como muitas pessoas boas, né, no mundo virtual, na internet, nas redes sociais, existem muitas pessoas que procuram oportunidade para fazer esse tipo de assédio, mesmo que indireto. Ou seja, pegar fotos em momentos ali familiares, em momentos mais que aparentemente inofensivos, divertidos ali de alguém, mas principalmente de crianças e adolescentes e usar com uma outra conotação. Existem ferramentas hoje de inteligência artificial, por exemplo, que fazem adulteração em fotos e vídeos de pessoas reais, fazendo com que aquele conteúdo se torne de alguma forma explícito. Então precisamos ter muito cuidado, porque nem sempre a nossa intenção é a forma como as pessoas vão receber. Eu estava pesquisando, Laís, bota a Laís aqui para mim. Você sabia, Laís, que a gente usa no Brasil, e em grande parte do mundo, algo que existe na legislação americana, porque lá o uso de redes sociais, o uso da internet, ele é legalmente permitido a partir dos 13 anos. E isso acabou virando quase que uma legislação mundial, porque não existem legislações nos outros países que contradizem isso. Ah, mas como os Estados Unidos são o local de onde veio o Orkut, o Facebook, o Instagram, o TikTok veio da China, mas tem uma forte ligação também por lá. Então, assim, por conta disso, a gente acaba usando da mesma legislação ou da mesma autorização. Tá cheio de criança que tem perfil na internet antes dos 13 anos e eu nem sei se com 13
Já dá para ter essa segurança, se os pais conseguem ter essa segurança de deixar os filhos sozinhos na internet, sozinhos acessando a rede mundial de computadores. Você me falava dessa preocupação e esse próximo trecho do Dr. Fernando Pérez fala sobre isso, né, Laís? A preocupação que a família tem que ter de deixar a criança na internet, porque tem muito disso hoje também, Laís. Tá cheio de pai e de mãe que trampa o dia inteiro e tá terceirizando a educação dos filhos pro celular. O filho fala assim, papai, vamos brincar, papai. E ele fala assim, pega o celular, moleque, que o pai tem que terminar o serviço aqui. Eu tô mentindo? Você de casa nunca viu uma cena dessas? E isso é muito preocupante, né, Laís? Exatamente, Juliano. Eu tento tomar, assim, esse cuidado, né, com os meus filhos, mas eu vou dizer para você, nessa era da tecnologia, é muito difícil a gente conseguir controlar, porque, assim, parece que eles já nascem sabendo mexer no celular. Pra gente, como você disse, é mais confortável, né? Por exemplo, a criança está fazendo uma bagunça, você dá ali o celular, a gente tenta, né, de alguma forma, levar para passear, andar de bicicleta, fazer algo diferente, justamente para evitar que a criança fique tanto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Juliano. A partir do que eu vejo assim com a minha filha, né, que é adolescente, que eles são muito espertos, porque hoje eles têm perfil aberto, eles têm o perfil que é privado para eles conversarem com outras pessoas, eles são muito espertos, eles vão criando redes sociais para poder postar coisas basicamente que os pais não sabem. Eu fico ali investigando a minha própria filha para entender essas redes e para saber o que ela está fazendo. E é justamente isso, né, que o advogado ele falou, né, que a gente tem que tentar de alguma forma se cercar. Infelizmente, né, essas coisas vão continuar acontecendo, mas a gente precisa ficar atento e conversar com os filhos. Vamos ouvir o que disse então o advogado. Existem crianças que não têm um discernimento mínimo de saber lidar com problemas, com determinadas situações, inclusive com assédio de criminosos, que têm acesso irrestrito ao celular. Então os pais responsáveis devem tomar muito cuidado em permitir que crianças e adolescentes tenham seu próprio celular de maneira irrestrita. Acontece que uma criança ou adolescente não tem o discernimento necessário para identificar a ocorrência de um crime, quando está sendo assediada, quando está sendo enganada. Então, o acesso que crianças e adolescentes devem ter à internet deve ser controlado e é uma responsabilidade dos pais. De fato, hoje na internet nós encontramos diferentes conteúdos, alguns mais infantis e outros infantilizados, com o propósito de alcançar o público infantil. Porém, as mensagens que são passadas, o propósito disso, nem sempre é um propósito educacional. Muitas vezes é a venda de um produto, de um serviço, ou a conscientização sobre algo que a criança não está pronta para receber ainda. Então, é certo que crianças não podem ter acesso irrestrito a celulares e a computadores, e adolescentes precisam ter acesso a isso, mas mediante um controle dos pais e, acima de tudo, a conversa, a educação digital dentro de casa é extremamente importante. Tá aí, gente. O que a gente busca aqui no Balanço Geral? Explicar os assuntos de um jeito que você entenda, meu amigo, minha amiga. Contei com a ajuda da Laís. Obrigado a Laís aqui. Ela segue por lá. Obrigado, Laís, pela participação. Quem tá com a Laís é o nosso Altair Júnior. É isso, tá? A gente busca deixar a coisa de um jeito que você entenda. Porque você deve ter visto nos jornais da noite ontem, deve ter visto repercussão na internet. Mas Juliano, o que aconteceu? Esse youtuber é de Londrina, que história é assim? O Felca é daqui? Não mora aqui em Londrina já faz tempo, mas ele tem familiares aqui ainda, tá? Então, assim, a gente foi entender tudo isso e trouxe para você da forma mais clara possível tudo o que foi dito, tudo que está gerando essa polêmica, repito, com repercussão até no Congresso Nacional, que deve votar essa semana uma legislação justamente para impedir essa exploração de crianças e adolescentes na internet, tá? 1 e 2. E olha esse caso agora!